Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Enquanto deparamos com notícias parecidas como esta que eu estou te mostrando agora, veja o título desta, por exemplo: governo propõe idade mínima de 70 anos para benefício integral a idosos sem meios de se custear, ou seja, sem meios para se sustentar, benefício de prestação continuada. Lembra? Gravamos sobre isso. Além do mais, o governo tem a nítida pretensão de diminuir esse benefício para menos de um salário mínimo. Por outro lado, a gente se depara com notícias como esta, na outra ponta. Uma matéria publicada pelo portal Metrópolis, jornal Metrópolis, está aqui. E aí eu vou ler o título para vocês. Funcionários públicos do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás têm remuneração superior a R$100 mil. Então veja que disparidade, que contraste. E é por isso que nós vamos gravar este vídeo de hoje, fazendo jus ao nome do canal, Explicando a Notícia. Apesar de notícias como essa dificilmente será explicável, ou pelo menos dificilmente será compreensível pelo senhor e pela senhora que me assiste, que me escuta agora, que ganha menos do que um salário mínimo. Como é possível explicarmos uma notícia como essa? Veja, os rendimentos brutos de 5 pessoas ultrapassam R$100 mil somente em janeiro. No total, 391 servidores tiveram rendimentos brutos acima do teto. Quando eu falo teto aqui, não pense que é o teto da Previdência. Vocês irão compreender no corpo da reportagem. Vejam comigo. Antes de prosseguirmos, essas informações foram apuradas pela repórter ou jornalista, como queira, Manuela Albuquerque, do portal Metrópolis. O link certamente ficará na descrição desse vídeo. Veja o que diz a reportagem e aí eu vou pensando os pontos que a gente encontrar e vou fazendo aqui os nossos comentários com vocês. Começa a reportagem. Servidores e magistrados do Tribunal Regional do Trabalho lá de Goiás, o TRTGO, ostentam remunerações brutas acima de R$100 mil na folha de pagamento de janeiro de 2019. Continua a reportagem. Considerando-se todos os benefícios adicionais para quê? Benefícios adicionais. Presta atenção nesses termos, que no decorrer do vídeo irão aparecer outros, encaixados propositalmente, termos de difícil explicação, termos de difícil compreensão para o cidadão comum. Então, considerado todos esses benefícios, 5 funcionários se encaixam nessa situação. Qual situação? De receber mais, acima do teto. Além dos que receberam esse super salário, deixa eu grifar aqui os super salários, ou seja, para você o governo pretende deixar um benefício, se é que pode chamar de benefício, de menos de um salário mínimo. Aliás, menos não, menos que a metade de um salário mínimo, que a intenção do governo era te pagar R$400, né? Mas para alguns, que nós já vamos entender quem são, eles ganham super salários. Os rendimentos brutos de 200 pessoas somaram mais de R$50 mil. Só para que a gente compreenda o teto constitucional, o maior salário que se pode receber no Brasil, né? Ou seja, o teto constitucional dos pagamentos para o funcionalismo público federal é de R$39.200
E aí, como que eu vou explicar para o senhor e para a senhora, que o nome do canal é Explicando a Notícia, como que eu vou explicar para o senhor e para a senhora que essa pessoa ganha mais de 100 mil reais se o valor permitido na Constituição é de R$ 39.200? O valor pago a ministro do Supremo Tribunal Federal, que são os maiores salários, os ministros do STF, ganham R$ 39.200. Assim, pela regra, os demais servidores não deveriam, como bem colocou aqui a jornalista, não deveria ter remuneração maiores do que a dos integrantes da maior corte do país, da Corte Suprema, o STF. Contudo, diz a reportagem aqui do Metrópole, cujo link ficará na descrição desse vídeo. Contudo, na prática, os órgãos desconsideram, deixa eu colocar a canetinha vermelha aqui para vocês saberem exatamente onde eu estou aí na tela do seu dispositivo. Desconsideram. Eu mudaria essa palavra desconsidera para desrespeitam. Desrespeitam as outras remunerações agregadas ao valor do vencimento mensal. Leia-se isso aqui, pessoal, jeitinho brasileiro. Eles fazem um jeitinho brasileiro para quê? Aplicando o limite apenas ao salário do servidor. Ou seja, não pode ganhar mais de 39 mil reais, apenas o salário bruto. Tudo aquilo que vier por fora não é considerado salário para eles. Não são considerados salário. No caso, diz a reportagem, do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, TRF, cruzaram essas linhas do rendimento, ou seja, ultrapassaram os limites, o teto constitucional do valor, mais de 390 funcionários. Para ser mais exatos, 391 pessoas ganharam super salários. Veja, 5 delas ganharam acima de 100 mil reais, ganharam mais de 100 mil reais. E aí, o senhor que está escutando agora, que ganha menos que um salário mínimo? 205 pessoas ganharam entre 50 mil e 100 mil reais. E 181 pessoas ganharam entre 39.200 e 50 mil reais. Número de servidores na folha de pagamento lá do TRF de Goiás, 1.856. Valor médio do rendimento bruto, a média, se pegar a média, todo mundo lá ganha entre 29 mil reais e 504,68 centavos. Soma dos rendimentos brutos, 54 milhões, eu vou repetir para o senhor e para a senhora, 54 milhões 672 mil 683 reais e 62 centavos. Então, se o senhor passar na frente lá do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, em um único prédio, no período de um mês, a União, o Brasil, você, eu, pagamos para aquele único prédio, para as pessoas que trabalham ali naquele único prédio, quase 55 milhões de reais. Então, se você tiver a oportunidade de passar, isso nós estamos falando de apenas um órgão público federal. Então, se tem reforma para ser feita, é nessas regalias. Não há como justificar, mas o cara trabalha, não tem trabalho para ganhar isso, não tem trabalho. Não há qualquer possibilidade, eu não sei nem o que falar para vocês, não há o que justificar, não tem como explicar um negócio desse. Você passar na frente de um órgão que não é tão importante assim. O que o Tribunal Regional do Trabalho faz? Julga processos trabalhistas. Ora, para você conseguir provar o direito de um trabalhador depois que entra na justiça, os caras pedem tanta coisa que você desiste do processo. Você não dá nem vontade de prosseguir com o processo de tanta coisa que ele pede. Se os caras não conseguem tirar nenhuma certidão, se eles precisarem de uma certidão, é você que tem que juntar o processo. Esse funcionário, ele não tira. Como que a pessoa vai ganhar um absurdo desse? Tem mais. Eu vou lendo e comentando aqui com vocês. Não acabou aí? Não acabou aí? Nós vamos comentar mais aqui. Veja, o Tribunal Goiano atribui, a justificativa deles, que os pagamentos mais altos
né, no primeiro mês do ano, ao adiantamento da gratificação. Então, eles atribuem esse super salário ao adiantamento das gratificações. O senhor e a senhora já teve algum benefício adiantado? O governo adianta os seus rendimentos? A empresa aí onde o senhor trabalha adianta os seus rendimentos ou não? Não, né? Eu sei que não. As gratificações natalina, que foi adiantado já no primeiro mês, e é o pagamento de horas extras trabalhadas durante o quê? Durante o recesso entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Isso é um jeitinho brasileiro ou não é? Diz o tribunal: o servidor que teve a maior remuneração foi o analista... Aqui que eu quero chegar. Foi o analista judiciário aposentado Álvaro Celso Bonfim Rezende. Vamos falar aqui que é para ficar... É público, os dados são públicos, então não tem nenhum problema. Olha a função do cara. Ele é analista judiciário aposentado. Agora, para o cara ganhar o maior salário lá do tribunal, já vou falar o valor que ele ganhou, a gente teria que saber, no mínimo, o que exatamente ele fez. O que ele fez? Ele atendeu pessoas, ele digitou algum documento, qual foi usar exatamente o trabalho que ele fez. A gente tem que saber disso, não é possível. Nós temos que saber disso. O que ele fez? Ele atendeu, qual foi o trabalho que ele executou? Qual foi a função dele? Ele sentou na frente do computador e fez exatamente o quê? A gente precisa saber o que ele fez para ganhar esse salário, não é possível. A reportagem nos informa que ele está inativo lá no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Por quê? Porque ele está exercendo uma função de diretor-geral do Tribunal Regional do Trabalho lá do Piauí. Então ele saiu de Goiás e foi para o Piauí. Está exercendo uma função de diretor-geral do TRT do Piauí. No entanto, o super salário, não sei o que estou falando, tá? Aqui é a reportagem. Super salário de mais de, pasmem, de mais de 163 mil reais não está ligado à sua nova função. Não tem nada a ver. Esses 163 mil reais é em relação à função dele aqui no Tribunal de Goiás. Não é porque ele foi ser diretor que ele está ganhando super salário. Não tem nada a ver. É só por causa da função dele mesmo aqui no TRT de Goiás. Segundo o Tribunal de Goiás, 135.165 reais e 21 centavos de vantagens eventuais. Olha aqui o nome, ó. Vantagens eventuais. Lembra que eu falei para vocês que ia aparecer outros termos que não tem como explicar? Como que eu vou falar para o meu filho que o cara ganha vantagens eventuais? O que é vantagens eventuais? Que foi destinada a esse servidor? Se refere a uma licença prêmio convertida em pecúnia e equivalente a 3 remunerações isentas de tributação. Também entra neste valor por causa da aposentadoria. Olha, a aposentadoria deles são boas, tá vendo? Férias proporcionais e indenizações. Indenizações de quê? Por que esse sujeito está recebendo indenização? De quê? Vocês precisam saber dessas notícias, vocês precisam saber dessas informações e vocês precisam divulgar essa informação, que é para a pessoa ficar com medo de fazer isso. Então um vídeo desse é para viralizar, para todo mundo ver o que são feitos, para todo mundo ver o jeitinho, os termos que se usam. Para quê? Para o cara ter medo, ter vergonha. Ele falou, ó, não vamos fazer falcatrua aqui, porque se a gente fizer, vai parar lá no canal explicando a notícia, caiu no canal explicando a notícia, o pessoal que segue ele vai ficar sabendo, vão divulgar esses vídeos, vão compartilhar no WhatsApp, vão compartilhar nos grupos de Facebook, e aí o governo vai ter que arrumar um jeito para explicar porque que ele quer me pagar só R$400, sendo que em apenas um tribunal, que tem vários no Brasil, os caras ganham tudo isso. Então isso que vocês têm que fazer. Vocês têm força, vocês têm voz, vocês têm poder. O poder emana do povo, desde que o povo saiba utilizar esse poder. Continua a reportagem. A lógica, ela é semelhante, ela é corriqueira, ela é usada todos os dias para os demais funcionários da corte, que tiveram salários mais gordos no início do ano. O desembargador Daniel Viana Júnior, cuja remuneração bruta foi de R$115.800,
R$ 115.800, ele recebeu antecipar aqui o 13º do desembargador. Pagamento do abono de férias e adiantamento de férias, além do abono de permanência, por ter continuado em atividades após o seu direito à aposentadoria. Permaneça o senhor trabalhando para ver se o senhor vai ter abono. O senhor vai ter mais trabalho, vai ter mais serviço aí no lombo. Continua a reportagem. O juiz Vátima, ou Vátima como queira, Barbosa Iglesias, com rendimento bruto de R$ 104.900, teve também a antecipação do seu 13º salário, pagamento de abono de férias e adiantamento de férias. Além desses mesmos benefícios, compõe a remuneração R$ 103.000 da desembargadora Rosa Nair da Silva Nogueira Reis, uma gratificação por exercício cumulativo e abono de permanência. Uns nomes bonitos, danado. Justificativa para a remuneração de R$ 101.000 do analista judiciário Marcelo Marques foi também a antecipação do 13º salário. Então antecipou e os caras ganham esse super salário. No fim da reportagem, para a gente encerrar o vídeo, tem uma lista com todos os maiores vencimentos, com todos os maiores salários. Evidentemente que eu vou deixar o link para vocês conferir mais essa informação. A lista completa é essa daqui que vocês estão vendo, tá vendo? Vocês vão conferir, vamos encerrar o vídeo para o vídeo não ficar muito longo. As informações eu acho que já demos aqui o nosso recado. Compartilhe esse vídeo, faça viralizar para que o governo brasileiro tome vergonha, tenha vergonha, exatamente isso, tenha vergonha de anunciar o pagamento de benefícios para os velhinhos que estão morrendo na miséria de menos de meio salário mínimo, R$ 400, enquanto existe no alto escalão do funcionalismo público pessoas ganhando mais de R$ 100.000, quase R$ 200.000. Forte abraço para você, fiquem atentos até a minha próxima publicação.